Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos estudando, refletindo um pouco sobre o significado das falácias, o que são falácias, e nesse momento nós estaremos apresentando algumas falácias bem conhecidas e denunciadas no esforço crítico da filosofia de colocar o raciocínio, o argumento e o pensamento em bases sólidas de possibilidade e evidências concretas no entendimento da veracidade dos fatos, da realidade das coisas, da sua essência, aquilo que as coisas de fato são. A falácia é um impedimento nesse sentido, porque ela elabora em erros, ela não tem uma dinâmica de ação para a interpretação dos fatos que esteja isenta de equívocos e de erros. Pelo contrário, há algum elemento na falácia que precisa ser denunciado como evidência de que aquilo não pode se sustentar como forma de raciocínio na explicação de um determinado vetor, de uma determinada circunstância, seja da vida social, seja da vida natural, seja da vida intelectual em que os seres humanos estão inseridos. A primeira falácia, portanto, que nós vamos mencionar aqui é a falácia definida como ad hominem. Essa falácia pode ser definida da seguinte forma: ela visa desqualificar o argumento, desqualificando aquele que argumenta. Então é uma falácia muito recorrente. Há um debate intelectual acerca de alguma questão e uma das pessoas que estão participando desse debate intelectual, ao invés de direcionar a sua reflexão, as suas respostas, as suas avaliações para o argumento daquele que debate, daquele que discute com ele, a pessoa prefere desqualificar aquele que está no exercício do argumento, aquele que é o produtor do conhecimento, aquele que propõe a ideia. Um exemplo de como esse tipo de falácia ocorre quando nós falamos coisas do tipo: num debate, alguém vira para uma outra pessoa e diz: você não pode falar sobre a importância do curso superior porque você não tem curso superior. Isso seria típico de uma falácia. É óbvio que uma pessoa pode sim falar da importância do curso superior, mesmo não tendo um curso superior. Ela não está desqualificada para falar da importância do saber universitário porque não fez universidade. É falacioso. A pessoa pode muito bem apresentar um argumento sólido, um argumento sensato, lúcido, inteligente, falando da importância de se estudar em uma universidade, se formar em uma área do saber e do conhecimento, sem ter tido a experiência de fazê-lo. Não fez parte de nenhuma experiência universitária, não estudou por alguma razão nesse nível que nós definimos como o nível das universidades, mas ela tem um grau de consciência da importância que tem as universidades na vida social de uma civilização, ou a importância que a universidade tem para a formação melhor de um indivíduo na compreensão de um tema que faz parte do mundo em que nós estamos inseridos. Portanto, essa falácia definida como ad hominem é a falácia que olha para quem argumenta e considera que a pessoa que está argumentando é que deve ser alvo da avaliação do debate que está sendo estabelecido. Não. No primeiro momento, olhamos para o que está sendo dito e é perfeitamente lúcido considerar e sensato assumir essa posição, que a palavra da pessoa pode não estar respaldada numa formação acadêmica que ela porventura tenha, mas é uma palavra que apresenta um senso lógico de abordagem, uma manifestação correta de inteligência e, como tal, deverá ser respeitada naquele espaço e naquele ambiente em que uma determinada situação está sendo discutida, está sendo debatida. Uma segunda falácia que eu gostaria de mencionar nesta hora é a chamada falácia do espantalho. Essa falácia do espantalho é definida da seguinte forma: ela visa deturpar o argumento para estigmatizá-lo como problemático. É tipo a questão de você tirar uma frase ou tirar uma palavra do seu contexto. E assim você tenta, de alguma forma, desqualificar aquele raciocínio. Aquele raciocínio está sendo colocado sem considerar
o seu pano de fundo, sem considerar os desdobramentos que foram prévios, sem considerar a sua inserção no universo maior na elaboração do pensamento do autor. Imaginemos, portanto, uma situação que alguém se refira a um autor, a um escritor, que disse que era importante estudar e entender a questão do mal. E alguém de má fé apresenta a argumentação de que a pessoa está valorizando o mal ou fazendo apologia do mal. Ocorre que era necessário observar que essa pessoa que falou da importância de se estudar e de se pensar o mal tinha uma razão e um motivo que foi apresentado um pouco mais adiante, ou foi apresentado um pouco antes. Isolar, portanto, uma declaração sem observar as premissas que conduziram aquela declaração, ou sem perceber a intencionalidade que se desdobra um pouco depois em relação àquela afirmação, é uma atitude de desonestidade intelectual para com o autor, para com o pensador. Então devemos sempre ter o cuidado de não deturpar o pensamento alheio, de entendê-lo na sua complexidade e na sua amplitude. Imaginemos a própria Bíblia nesse sentido. Versículos fora de contexto, alguém já disse, é pretexto para se criar heresias. Os versículos precisam estar dentro do contexto do capítulo, dentro do contexto do livro, dentro do contexto do testamento e dentro do contexto da Bíblia como um todo. Então, essa questão é uma questão de fundamental importância para que um autor, para que um livro, para que um pensamento seja melhor compreendido, a sua inserção maior, o seu universo de desdobramento, as bases em que ele se constituiu e as linhas reais das suas conclusões que vão efetivar o sentido como deve ser entendido o que estava apontado de forma anterior. Portanto, essa falácia da desqualificação do pensamento pela sua deturpação deve também ser considerada. Mais adiante, nós veremos algumas outras falácias importantes para evidenciar que são formas de raciocínio que querem se colocar no espaço de expressão da veracidade, mas há sempre um problema nessas linhas de argumentações que a filosofia definiu como falácia, ou seja, um pensamento, um argumento inconsistente, falho, inválido, porque ele não resiste a uma análise crítica do seu sentido na abordagem da realidade.